Muito boa noite, amados irmãos, graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Hoje mais um dia do Senhor, mais um domingo, que a gente pode se reunir para adorar o nome do nosso Deus, né? Esse é o dia que a gente reserva Ele para o Senhor. É o dia que é dele, que Ele santificou, que Ele guardou, que Ele falou para a gente descansar, para a gente aproveitar o tempo com a família e para cultuar ao nome do nosso Deus. Não só cultuar aqui em igreja, mas o Senhor nos ensina a cultuar Ele no domingo também na nossa casa, no nosso lar, no nosso dia a dia. Porque o dia todo é do Senhor. É o dia que a gente reserva para isso. É o dia que a gente coloca em prática todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado acerca deste dia tão especial que é o dia do Senhor. Vamos começar nosso culto então lendo o Salmo 77. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo de número 77. Nós vamos ler todo este salmo de maneira alternada, como temos feito de costume, para compreendermos bem as Escrituras do Senhor. Salmo 77. Vamos ler todo o salmo de maneira alternada. Diz assim a palavra de Deus: eleva a Deus a minha voz e clamo, eleva a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Não me deixas pregar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Penso nos dias de outrora, trago à lembrança os ânimos de passados tempos. De noite indago no meu íntimo, e o meu espírito prescruta. Rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Cessou perpetuamente a sua graça, caducou a sua promessa para as gerações. Esqueceu-se Deus de ser benigno? Ou na sua ira terá Ele reprimido as suas misericórdias? Então disse eu, isto é a minha aflição, mudou-se a destra do Altíssimo. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas, e entre os povos tens feito notório o teu poder. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Viram-te as águas, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. Grossas nuvens se desfizeram em água, houve trovões nos espaços, também as suas setas cruzaram de uma parte para outra. Ouvi com mar o teu trovão, ecoou na redondeza, os relâmpagos alumiaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas, pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. O teu povo tu o conduziste como um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Arão. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Versículo 2 diz assim: no dia da minha angústia, procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Este é o desejo que nós devemos ter, de buscar ao Senhor, com muito empenho, com muita dedicação, com muita vontade, que mesmo no dia da nossa angústia, que a gente não se canse de buscar o nome do nosso Deus. Vamos orar?
Querido Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça, pela Tua bondade e por o Senhor ter nos abençoado, Deus, tão grandemente neste dia, Deus. Obrigado por podermos estar reunidos novamente como família de Deus. Obrigado, Pai, por podermos estar aqui como igreja do Senhor. Ó Deus, cuida de nós, ó Deus, cuida dos nossos irmãos, que mesmo em meio a este feriado, ó Deus, tão difícil de passar, que o Senhor nos dê a Tua graça, nos livrando do mal, nos conduzindo, ó Deus, até as nossas casas com segurança, ó Deus. Não impeça o nosso caminho, ó Deus, e não faça-nos, ó Deus, passar pelas transgressões que este feriado tanto tem causado ao nosso país, ó Deus. Cuida de nós, cuida da Tua igreja, que nós possamos ser diferentes, possamos fazer a diferença para esta cidade, ó Deus. Conduza-nos, ó Deus, na Tua graça. Nos faça, ó Deus, desejar mais o Senhor, mais e mais, e no dia da angústia, que possamos buscar ao Senhor de todo o coração. Obrigado, ó Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar aí, ficar de pé, 136, Rocha Eterna. Rocha eterna, meu Jesus, que em ti me refugiar, o teu sangue lá na cruz, derramar em meu lugar, traz as bênçãos do perdão, gozo, paz e salvação. Não por obras nem penar, plena paz serei aqui. Só tu podes consolar, a perdão somente em ti. Rocha eterna, só na cruz, e confio em Jesus. Quando derramei olhar, este mundo a me envolver, e no trono te encontrar, lhe chamar a responder. Rocha eterna, espero ali, abrigar e salve em ti. Amém. A igreja pode se assentar. Vamos abrir nossas Bíblias mais uma vez, agora em Mateus capítulo 1. Evangelho de Mateus, capítulo 1, versos 18 a 23. Fala sobre o nascimento de Jesus. Não estamos no Natal, mas é bom a gente sempre relembrar como foi o nascimento de Jesus, né? Ele fala muito aos nossos corações do nosso Senhor, que veio a este mundo para nos salvar. Vamos ver alternado, verso 18 ao 23 de Mateus 1. Diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e
o nosso Senhor Jesus, o Emanuel, aquele que é Deus conosco. Jesus é o que nos salva dos nossos pecados. A gente tem que sempre lembrar disso. A gente não pode esquecer desse detalhe de quem é Jesus. Jesus é aquele que nasceu da Virgem Maria, pelo poder do Espírito Santo, para nos salvar dos nossos pecados. E Ele tem esse nome, Emanuel, porque Ele é o Deus conosco. A gente pode confiar nisso o tempo todo. A gente pode confiar nisso eternamente, que Ele sempre estará conosco. Meus irmãos, nós vamos orar agora, clamando a Deus por perdão de pecados, clamando ao Senhor pelo que nós cometemos de errado durante a semana. Porque Ele é o Deus que nos promete perdoar os nossos pecados. Ele é o Deus que promete nos livrar da condenação do pecado. E é diante dele que nós estamos, porque Ele é um Deus presente, é um Deus conosco. E nós vamos clamar agora, clamar ao Senhor, pedindo perdão, pedindo que Ele nos perdoe, que Ele esteja conosco, que Ele faça em nós assim a sua vontade. Vamos orar, meu irmão, meus irmãos. Vamos orar, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois de alguns instantes, vamos orar silenciosamente. Eu vou pedir para que a minha irmã Nivalda fique de pé e faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar. Queremos te louvar, Deus, queremos te agradecer por este momento, Deus. Nós te encontramos, Deus, com a igreja, reunida, Senhor, para louvar o teu nome, Senhor, para te agradecer, Senhor. Te agradecemos, Deus, pela nossa vida, pela vida que está presente, Deus. E neste momento, Deus, tua palavra diz, Senhor, esse é ilícito algum caminho mau, me guia para o caminho eterno, Senhor. Perdoa, Deus, nossos pecados, as nossas faltas, Deus. Conhece o nosso coração, sabemos que nós temos pecado, temos muitas vezes esquecido o teu nome, Senhor. Perdoa, Deus. Venha nos abençoar, Senhor, nesta noite, Deus. Venha abençoar este culto, louvor e adoração a Ti, Senhor. Siga, Senhor, com o teu servo, Deus, que vai estar ministrando a tua palavra, Senhor. Use o nosso coração, Deus, para que a tua palavra fale conosco, Senhor. E que nós possamos tirar grande proveito dela. Abençoa, Senhor, que você não está, Deus, discípulo, Deus, somente que está enfermo, Deus. Colocamos ele em tuas mãos, Senhor. Fica conosco, Senhor. Nesta oração de paz, agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. É na promessa do Deus conosco que os nossos pecados estão perdoados. Ele é o único que tem esse poder de nos perdoar. Vamos adorar a Ele agora, glorificar o seu nome, vamos cantar louvores ao Senhor, agradecendo por tudo que Ele tem feito por nós. Daqueles que vieram preparados para entregar seus dízimos e ofertas, esse é o momento de fazer no gasofilaço. Vamos ficar de pé, vamos cantar juntos. Perdão e graça é esse cântico que fala sobre confissão, sobre perdão e sobre a graça que o Senhor tem nos dado, nos perdoado, nos enriquecido, né? É ele que nós vamos cantar perdão e graça. Confesso a ti
vejo a glória do Senhor hoje aqui, neste lugar, no lugar de adoração. Vamos cantar. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor, porque eu já não quero ser igual. Nós sempre temos que ser renovados por Deus. É esse que deve ser o nosso clamor. Tá?
pastor Frank, vamos fazer essa oração de louvor e agradecimento ao Senhor. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, somos gratos por estar na tua casa, o Senhor ter mantido esse trabalho, o Senhor ter nos dado saúde, nos dado trabalho, ter nos cuidado, nos dado saúde. Nós queremos agradecer por o Senhor ter sido bondoso conosco. Estamos aqui devolvendo a tua parte, que é o que o Senhor tem nos pedido, que seja investido no teu reino. Que isso seja para investir cada vez mais, para alcançar vidas, que essa igreja possa crescer, possa alcançar mais pessoas, que nós possamos fazer a diferença. Pregar o teu evangelho, mostrar o verdadeiro querer que o Senhor tem para isso. O Senhor cuide de nós, cada vez mais agora somos gratos. Que o Senhor aceite esse louvor, que o Senhor possa estar recebendo, que nós possamos cada vez mais estar nos aprimorando para levar o teu povo a te louvar. O Senhor continue conosco em todos os momentos desse culto, acalme os nossos corações agora, para ouvir a tua palavra, para ouvir o que você tem a dizer nessa noite. Eu te peço nesse nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu sentar. Chamar as crianças à frente, para a gente orar. Muito bem. Coisa boa. Bem, vamos orar com as nossas crianças, louvar a Deus pela vida delas. Elas vão cultuar a Deus ouvindo uma história mais próxima aos seus coraçõezinhos, né? Uma historinha bíblica. Isso vai ser bênção para a vida delas. Eu pedi para ele fazer essa oração pelas crianças. Vamos orar? Amém. Podem entrar. Muito bem, queridos. Nós aqui vamos para Abacuque, livro do profeta Abacuque. Abacuque é um profeta menor, mas está bem no finzinho do Antigo Testamento. E hoje a gente vai tratar do capítulo 3, versos de 1 a 15. Capítulo 3, versos de 1 a 15. E o tema que eu tenho proposto para essa mensagem é avivamento? Não, muito obrigado. Avivamento? Não. Obrigado. Esse é o tema do sermão que eu quero que você preste muita atenção nele para você entender por que eu pus esse tema no nosso sermão. Eu quero ver quem no final vai entender por que desse tema. Abacuque, capítulo 3, versos de 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor: oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-se da misericórdia. Deus, vinde temãe do Monte Parã, vendo santo, a sua glória cobre os céus e a terra se enche do seu louvor. O seu resplendor é como luz, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder. Adiante dele vai a peste, a pestilência segue os seus passos. Ele para e faz tremer a terra, olha e sacode as nações, esmigalham-se os montes primitivos, os outeiros eternos se abatem. Os caminhos de Deus são eternos. Vejo as tendas de Cusã em aflição, os acampamentos da terra de Midian tremem. Acaso é contra os rios, Senhor, que estás irado? É contra os ribeiros da tua ira ou contra o mar, o teu furor, já que andas montado nos teus cavalos, nos teus carros de vitória? Tiras a descoberta o teu arco e farta está a tua aljava de flechas. Tu fendes a terra com rios, os montes te veem e se contorcem, passam torrentes de água às profundezas do mar, fazem ouvir a tua voz e levantam bem alto as suas mãos. O sol e a lua param na sua morada, ao resplandecer a luz das tuas flechas sibilantes, ao fulgor do relâmpago na tua lança.
Na tua indignação marchas pela terra, na tua ira calcas os pés das nações. Tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e lhe descobres de todo o fundamento. Traspassas a cabeça dos guerreiros do inimigo com suas próprias lanças, os quais com tempestade avançam para me destruir, regozijam-se como se estivessem para devorar o pobre às ocultas. Marcha com os teus cavalos pelo mar, pela massa de grandes águas. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela tua graça, pela tua bondade, pelo que o Senhor tem a nos mostrar, nos ensinar acerca da tua palavra. Obrigado, Deus, porque Abacuque há tanto tempo atrás escreveu esta oração, este canto, e ela ainda hoje ensina a tua igreja. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a reavivar o nosso coração diante de Ti, ó Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ninguém gosta de passar pela dor e pelo sofrimento, não é verdade? Sempre que a gente enfrenta uma situação difícil, de dor, de sofrimento, a gente é levado quase que automaticamente a fazer alguma coisa para se livrar disso, não é? Ninguém gosta de passar muito tempo sofrendo. Agora, se eu te disser que existe um propósito na dor, um propósito de Deus no sofrimento, e que nós teimamos em desperdiçar, do qual abençoaria muito a nossa vida, a nossa igreja, o nosso ser, como que você olharia para a próxima situação difícil que você ia passar? Um exemplo claro disso, meus irmãos, foi a pandemia de 2020. Claro exemplo de desperdício de dor. Eu lembro que no início de tudo, a gente ficava pensando assim, como que vai ser as coisas depois da pandemia? Como que vão ser? Eu lembro muito claramente dessas conversas, é claro, não faz muito tempo, né? Como que vai ser a igreja depois da pandemia? E a minha aposta, a igreja vai crescer muito. A minha aposta era essa, eu falava, não, a igreja vai crescer demais, porque as pessoas vão ver no sofrimento, as pessoas vão ver a necessidade de Deus. E vão procurar mais a igreja. E vão querer saber mais do Senhor. E elas vão acreditar mais em Deus. E a igreja vai crescer. O meu palpite era esse para depois da pandemia. Que a igreja, em face do sofrimento causado por Deus pela pandemia, iria crescer. Mas ficou claro para mim que nós desperdiçamos a pandemia. A gente desperdiçou a dor. E com isso, nós perdemos a oportunidade de um avivamento genuíno, que seria gerado por uma profunda consciência de estarmos vivendo uma disciplina do Senhor. A pandemia foi uma disciplina do Senhor, claro, na nossa vida. E a gente desperdiçou essa dor. Isso se dá pela profunda preocupação que nós temos em nós mesmos. A igreja não é diferente do mundo lá fora. O mundo estava preocupado com o seu bem-estar, só isso. Estava todo mundo preocupado com o que vai ser da minha saúde, o que vai ser do meu trabalho, o que vai ser do meu emprego, o que vai ser dos meus parentes, o que vai ser da minha viagem que estava marcada, o que vai ser dos meus passeios. Essa era a preocupação. A preocupação era do meu. Essa era a preocupação que a gente tinha. O desespero da nossa geração diante do sofrimento vem de um desânimo e enfraquecimento da fé. Porque o cristão de hoje acha que Deus deve lidar com ele somente com o seu eu. A gente esquece que a gente não vive para o eu. E a gente esquece que Deus quer que a gente seja erguido como família, como igreja.
O que esse texto de Abacuque vai nos ensinar, meus irmãos? O que esse texto de Abacuque quer nos ensinar? É que nós precisamos tirar os olhos do eu, do sofrimento particular, e colocá-lo na majestade do Senhor, e só assim a gente vai ver o poder de Deus cumprindo a sua obra na história, realizando um avivamento na igreja. Realizando um avivamento que tanto tempo a gente espera. O profeta quer nos ensinar a não desperdiçar o nosso sofrimento. A pandemia já foi. A gente já desperdiçou ela. Agora, a gente precisa olhar para o sofrimento que a gente ainda vai passar e ansiar para que nele seja cumprido em nós a obra do Senhor na igreja, para que haja essa promessa de avivamento. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aproveitar isso. A gente precisa lembrar um pouquinho o que Abacuque estava vivendo, né? Abacuque estava questionando a Deus sobre o sofrimento do justo quando a justiça é torcida. Abacuque estava questionando a Deus lá no capítulo 1, por que Deus? A justiça é torcida. Até quando Deus vai continuar sendo assim? E o Senhor respondeu a Abacuque dizendo que levantaria os caldeus para expulsar Israel da sua terra e levá-los cativo. Abacuque ficou desesperado com isso. Como assim, Deus? Como que o Senhor vai levantar estes impuros caldeus para tratar como braço de justiça o seu povo? Mas a maturidade de Abacuque, porque Abacuque conhecia bem quem era Deus, isso fez com que Abacuque tivesse tranquilidade ao passar por este sofrimento, ao esperar em Deus. E é assim que Abacuque, o profeta, se coloca na torre de vigia, e o Senhor lhes responde, em meio a toda aquela situação de dor, que o justo viverá pela fé. Abacuque que falou isso. Deus falando para Abacuque isso. E junto com essa nova de justiça, onde o justo viverá pela fé, o Senhor revela o que aconteceria com o soberbo. Abacuque já sabia o que iria acontecer com aqueles que eram soberbos, aqueles que iriam ser, aqueles que levantavam a mão contra o pobre, aqueles que criavam cidades com sangue. E esses são os 5 ais do final do capítulo 2. Agora, quando Abacuque faz essa oração ao Senhor, esse canto de justiça, esse canto de alegria, Abacuque nos revela o segredo para um genuíno avivamento espiritual em meio ao sofrimento que podemos passar. Abacuque está mostrando para a igreja de hoje qual é esse segredo. E aí no capítulo, no verso 1 e verso 2, ele vai dizer assim, a oração do profeta Abacuque sob forma de canto: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da misericórdia. Essa simples oração de Abacuque, um canto ao Senhor, contém um modelo da atitude do cristão ao passar por momentos de dor e sofrimento. É um modelo para a gente. Essa oração aqui, composta pelo Abacuque, é um salmo, né? Certamente, essa oração era cantada nos cultos antigamente. Nos cultos daquela época, essa era uma oração que era cantada. E o povo deveria cantar este cântico na igreja, ao longo dos anos sombrios que eles passariam cativos pelos caldeus. Eles estavam cativos, longe da sua cidade, longe das suas famílias. Eles estavam passando por lutas difíceis e eles estavam cantando a Deus: tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva, Senhor,
Aviva a tua obra, ó Senhor. No meio do sofrimento, no meio da dor, no meio de estar cativos, eles estavam cantando ao Senhor para que a igreja fosse avivada. A gente clama pelas mesmas coisas, meus irmãos, hoje em dia. Mas a gente tem que aprender com o profeta qual é a atitude certa em meio a tanto sofrimento. Depois de haver questionado tanto a Deus, por que, Senhor? Até quando? A gente tem que aprender qual é a atitude certa no meio do nosso sofrimento. A gente não pode mais passar pelo sofrimento que temos ainda que passar sem aprender com os erros do passado. A gente errou muito na pandemia. A gente errou muito nos sofrimentos anteriores. A gente não pode deixar isso acontecer de novo. E a primeira atitude que a gente tem que aprender para um avivamento genuíno é a humildade. A humildade. Essa é a primeira atitude. Porque Satanás aproveita esses momentos de sofrimento para nos fazer olhar para as coisas erradas. Abacuque estava olhando para os caldeus, estava olhando para as injustiças desse mundo. E nós estamos fazendo da mesma forma. Nós estamos olhando para a nossa dor. Ainda estamos olhando para os governantes do nosso mundo que não sabem lidar com os recursos públicos. Ainda estamos olhando para a dor pessoal, para a dor que eu tenho da minha casa, da minha família, do meu emprego, do eu. E esquecemos de olhar para Deus. Qual deve ser a nossa atitude com Deus em meio ao sofrimento? Qual deve ser a nossa atitude para com Deus em meio ao sofrimento? Perceba que nessa oração de Abacuque já não há mais questionamentos com Deus. Perceba que nesse cântico aqui, nesse salmo, acabou os porquês. Acabou os até quando. Acabaram os protestos pela grandeza e majestade do Pai. Agora ele se vê constrangido diante de Deus. O que se vê aqui é um profeta humilhado diante de Deus. Um profeta alarmado pelo que ouviu de Deus. Certamente agora ele já estava com seus joelhos tremendo pela grandeza de Deus. Certamente ele já estava totalmente constrangido diante do Pai pelo que eles iriam passar. Meus irmãos, a gente tem que aproveitar a nossa dor. Deveríamos aproveitar o nosso sofrimento. Na dor, olhar para o Senhor, que está fazendo a história desse mundo, e nos humilhar diante dele. Pedir perdão pelos nossos pecados, clamar a Ele com o rosto em terra. Na dor a gente tem que parar de falar os porquês. Na dor a gente tem que parar de tentar achar um culpado. Na dor a gente tem que parar de tentar questionar e se humilhar. Assim como o profeta estava se sentindo totalmente alarmado por tudo o que Deus havia feito. Assim como Daniel fez pelo povo. Ele diz assim, em Daniel 9, verso 3: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com orações, súplicas, jejum, pano de saco e cinza. Totalmente humilhado, totalmente de luto. Estamos preocupados demais com a gente mesmo, meus irmãos. E temos esquecido de nos voltar humilhados para Deus. Sempre que a gente passa pela dor é assim. A gente fica preocupado demais. A gente fica preocupado demais comigo mesmo. Será que isso é justo? Será que o que Deus tem feito comigo é justo? Será que o que Deus tem feito com a minha família é justo? E nós ficamos por demais questionando e perguntando: por que, Senhor? Por que? Até quando? A gente não pode esquecer que o profeta só conseguiu se voltar humilhado para Deus quando ele
teve a convicção de que Deus estava no seu santo templo. Olha só o verso 20 do capítulo 2. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Só assim o profeta pôde parar e estar convicto de que Deus cuidava de tudo. A gente não pode esquecer disso. Quando a gente tiver a convicção que o Senhor reina de fato, que Ele está sentado no trono de verdade, que Ele tem um plano para todas as coisas, mesmo para a minha dor, mesmo para o meu sofrimento, mesmo para o que eu tenho passado, a gente vai ter uma vida com Deus que jamais será abalada. O sofrimento virá, meus irmãos, ainda estamos neste mundo, não estamos livres dele, mas não entraremos mais em desespero. Nossa preocupação será só uma, com a santidade de Deus. Essa vai ser a nossa preocupação, com o pecado do homem que fere a santidade do Senhor, e assim a gente vai se entregar a Deus no arrependimento dos nossos pecados e nos voltar para Deus. Esse é o segredo do avivamento. O avivamento genuíno só acontece quando nós enxergamos a santidade de Deus e clamamos a Ele por perdão. E aí quando nós nos humilhamos diante de Deus, diante de Deus, a nossa petição tem que ser: Senhor, temos pecado contra Ti e não temos direito nenhum de pleitear qualquer abrandamento, porque a Tua sentença é justa, Deus. É dessa humilhação verdadeira que a igreja precisa hoje, para ter um avivamento real e genuíno. Somente quando os nossos corações estiverem humildes, quebrantados, olhando para Deus santo, sentado no seu santo templo, assim a gente vai conseguir passar pela dor e saber que Ele ainda reina, que Ele ainda está diante de tudo, que Ele ainda governa todas as coisas. Essa é a primeira atitude para um avivamento verdadeiro: humildade. A segunda atitude que nós devemos aprender para ter um avivamento genuíno é conhecer e fazer conhecida a obra do Senhor. Olha só de novo comigo o verso 2. Tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faze-a conhecida. O pedido de Abacuque aqui era para que Deus avivasse a sua obra na igreja, para que Ele mantivesse viva a obra de Cristo na igreja em meio aos anos, para fazê-la conhecida. É disso que o profeta está falando aqui nos versos 3 a 15. Tá? Dos versos 3 a 15, o que o profeta está falando é da obra de Deus sendo conhecida no decorrer da história. Dos versos 3 a 7, olha aí, Abacuque fala da manifestação gloriosa de Deus nos acontecimentos relacionados ao Êxodo, onde o profeta exalta a glória de Deus que guiou o povo no deserto. Dos versos 8 a 11, o profeta está falando da manifestação gloriosa de Deus dos acontecimentos relacionados à conquista da terra prometida. Dos versos 12 a 15, é relembrada a manifestação gloriosa do Senhor no domínio de Israel contra as nações circunvizinhas. O profeta está falando aqui da obra do Senhor no decorrer da história. O que a gente precisa aprender aqui, com todas essas histórias, é que o povo de Deus baseou a sua vida religiosa na obra do Senhor e não em experiências místicas. Um avivamento acontece não com experiências místicas. Um avivamento acontece quando a gente conhece a obra do Senhor. Quer ter um avivamento verdadeiro? É conhecer a obra do Senhor.
saber o que o Senhor fez por nós ao longo da história, saber o que Ele fez conosco lá no Êxodo, saber o que Ele fez conosco no deserto, saber o que Ele fez conosco na Terra Prometida, ao entrar na Terra Prometida, saber o que a Bíblia fala sobre Deus, que a Bíblia fala sobre a redenção em Cristo Jesus. Somente assim a igreja vai ter um avivamento verdadeiro. Meus irmãos, a gente só vai ter uma igreja viva em Cristo Jesus quando a gente se voltar a aprender mais sobre as Escrituras Sagradas. Se a gente abandonar os estudos bíblicos, se a gente abandonar as EBDs, se a gente abandonar os discipulados, a igreja não vai ter um avivamento. O avivamento acontece quando eu conheço e faço conhecida a obra do Senhor. Aí a igreja viva, aí a igreja reaviva, aí a igreja tem vigor espiritual novamente. Parece que a gente está esperando, sabe o quê? Um milagre, algo miraculoso para ter um avivamento. Parece que a gente está esperando que venha um anjo aqui e nos toque com a sua tenaz, para que a gente exploda o coração em chamas e alegria. Parece que a gente está esperando isso, sabe? Parece que a gente está esperando que aconteça alguma coisa aqui e a gente tome alguma coisa mística e o nosso coração volte a arder em chamas de amor por Jesus. E eu vou te dizer que infelizmente não é assim que acontece. Não é assim que acontece. O que a Bíblia nos ensina para ter um coração ardente em chamas, reavivado no Senhor, é que eu preciso conhecer e fazer conhecida a obra do Senhor. Quando o povo viu que pela mão do Senhor ele foi liberto do Egito, o povo se encheu de alegria. Quando o povo viu que o Senhor cuidou deles, preservou eles no meio do deserto, o coração deles enchia de alegria. Quando o povo viu que foi Deus quem tomou as cidades de Canaã e deu ao seu povo, o povo se encheu de alegria. E é assim que vai acontecer conosco. Quanto mais a gente estudar essas histórias, quanto mais a gente estudar a redenção em Cristo Jesus, por este livro, o nosso coração se encherá de alegria. Abacuque não estava sendo um saudosista aqui, sabe? Aquele saudosista que fica lembrando das histórias passadas e se enchendo de alegria. Não! Abacuque está falando da obra do Senhor no decorrer da história. Parece que a gente se esqueceu o que Deus já fez por nós. Parece que a gente se esqueceu que Deus já moveu montanhas, já fez um monte de coisa para nos salvar. E a gente está preso no eu. A gente está preso no que eu tenho passado. A gente está preso no meu sofrimento, no meu trabalho. A gente está preso na minha família. A gente está preso no meu emprego, no meu desafio. A gente está preso no eu. Esquecemos que por anos nós clamamos por um avivamento na igreja presbiteriana do Brasil. E hoje nós estamos preocupados com a minha história. E hoje a gente está preocupado com o que eu estou vivendo. Hoje eu estou preocupado com a minha saúde. Desperdiçando o momento para entregar a obra do Senhor e fazê-la conhecida por todo mundo. Avivamento? Não, muito obrigado. Agora eu não posso, eu preciso cuidar da minha saúde. Avivamento? Não, obrigado. Agora eu não posso, eu estou preocupado com o meu trabalho. Avivamento? Não, obrigado, eu não posso. Eu estou preocupado com a saúde da minha família, que agora é mais preocupante por isso. Meus irmãos, nós estamos recusando o avivamento. Nós estamos deixando o avivamento passar. Porque nós estamos preocupados com o eu. Para Abacuque, havia somente uma preocupação agora. Como Deus revelou todo o sofrimento que eles iriam passar, ele orou pedindo reavivamento da obra de Deus e que ela fosse conhecida. Diante de tudo que
Deus revelou a Abacuque, diante de tudo que Deus revelou a ele, que eles iriam passar, Abacuque ora a Deus e fala: Senhor, aviva a tua obra no decorrer dos anos, faça conhecida. Abacuque podia orar na sua primeira oração para a libertação, não é? Ó Deus, liberta o teu povo desse sofrimento. Abacuque deveria orar para Deus aqui na sua primeira oração para que Deus não tivesse seu emprego, não é? Ó Deus, preserva meu emprego, o meu sustento. Abacuque orou por avivamento da igreja. Abacuque orou por avivamento da igreja. Em meio ao sofrimento, em meio à invasão dos caldeus, nos anos que eles iriam passar cativos junto com os caldeus, distante de Canaã, distante das suas famílias, distante dos seus trabalhos, servindo como escravos, aonde eles iriam? Onde eles iriam? O pedido de Abacuque era que a obra do Senhor fosse reavivada. O peso do profeta agora era uma preocupação com a causa do Senhor, pela obra de Deus, pelo propósito de Deus em fazer do sofrimento deles a obra do Senhor conhecida ao longo do tempo. É como se eles estivessem dizendo assim: olha, não importa o que eu e os meus compatriotas estamos passando, não importa o que eu e os meus amigos tenhamos que sofrer, o que importa agora, Deus, é que a tua obra seja avivada e conservada pura por todo o mundo. O desejo de Abacuque não era mais com ele, não era mais pela vida dele, não era mais com eu, mas era com a obra do Senhor sendo preservada pura ao longo do tempo. A nossa preocupação deveria ser a mesma. Se desejássemos de fato um avivamento na igreja, um avivamento genuíno na igreja evangélica brasileira, se a nossa preocupação fosse mais com a obra do Senhor e menos com eu. Uma vez que o papel de fazer a obra do Senhor conhecida da igreja, deveríamos ansiar ardentemente para que as maravilhas do Senhor fossem conhecidas por nós, primeiramente, e conhecida por todo mundo pela igreja. Esse deveria ser o nosso desejo. A primeira característica do verdadeiro avivamento é a humildade. A segunda característica do verdadeiro avivamento é conhecer e fazer conhecida a obra do Senhor. E a terceira característica do verdadeiro avivamento é confiar unicamente na misericórdia do Senhor. A gente tem que lembrar, meus irmãos, que ainda nesse tempo, ainda nessa era que a gente vive, o Senhor busca purificar o seu povo, o Senhor busca purificar a sua igreja. As catástrofes, as pandemias que a gente passou, as lutas que a gente enfrenta, nada mais servem como um tempo de provação da igreja, um tempo de afinamento, um tempo de maturidade da igreja. O Senhor Deus permite que a igreja passe por tais circunstâncias de terror, de sofrimento, para que ela, passando por este estresse, se lembre que ainda não está no céu. O Senhor permite que a igreja passe por tais sofrimentos, por tais dores, para que ela lembre que aqui não é o céu. Aqui não é um lugar eterno. Nós estamos passando aqui só uma temporada. Nós somos aqui peregrinos, forasteiros. Ainda estamos passando por isso. E Deus não permite que a gente passe sem dores, para a gente não esquecer disso. A condição final do crente não é esta que nós vivemos. A condição final do crente é com o Senhor, redimidos lá no novo céu e na nova terra. Ainda temos uma obra para fazer aqui, não podemos descansar. Ainda temos que clamar por misericórdia e fazer a obra do Senhor conhecida. Precisamos ainda que a palavra do Senhor, plantada em nosso coração, dê frutos.
Ainda carecemos disso. E o versículo 13 nos lembra, nos remete à esperança da salvação do povo, mesmo em meio ao caos, e diz: tu sais para salvamento do teu povo, para salvar o teu ungido, feres o telhado da casa do perverso e descobres de todo o fundamento. A esperança do profeta estava na salvação do Senhor. Sua confiança estava na misericórdia divina, na vida do seu ungido, na vida de Jesus. A salvação viria unicamente por Jesus. Deus não iria destruir o perverso simplesmente por fazê-lo. Ele iria destruir o perverso por amor do seu povo. Deus ama o seu povo, ele iria preservar o seu ungido ali no meio deles. O Senhor faz isso para preservar aquele que viria e nos salvaria de todo pecado. Olha, ele fala, não, ele não vai destruir todo Israel. Ainda tem a necessidade de nascer o ungido do Senhor. Ainda há necessidade de nascer o descendente de Davi, aquele que viria e salvaria-nos dos nossos pecados. A preocupação do profeta não era mais com o seu sofrimento. A preocupação do profeta agora era com a santidade de Deus e a vida do Messias. E a sua confiança era nas misericórdias de Deus. A sua confiança era em Cristo Jesus. A sua confiança estava no ungido do Senhor. Meus irmãos, 3 atitudes. 3 atitudes que a gente tem que tomar para não desperdiçar a nossa dor e ter um verdadeiro avivamento diante do Senhor. A primeira é a humilhação. É se humilhar diante de Deus. Pare de pensar demasiadamente em você. Pare de pensar demasiadamente em você. Volte a pensar um pouco em Deus. Volte a pensar um pouco na obra do Senhor. Todos nós temos os nossos dilemas, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós ainda vamos passar por muitos sofrimentos enquanto aqui neste mundo. Mas desvie um pouco o olhar de você mesmo e olhe para a obra do Senhor e clame ao Senhor: aviva a tua obra, Senhor, aviva a tua obra. O segundo é conhecer e fazer conhecida a obra do Senhor. Meus irmãos, a igreja do Senhor carece que a gente conheça a sua obra e faça conhecida. Para um verdadeiro avivamento, eu preciso conhecer demais a obra do Senhor. Eu preciso conhecer demais o que o Senhor já fez. Eu preciso me dedicar muito mais ao estudar a palavra de Deus, ao me dedicar em me consagrar, em aprender o que o Senhor Deus já fez na história, para que isso faça o meu coração arder em chamas. E só com esse coração ardente em chamas que eu consigo falar de Jesus para as pessoas. A gente precisa se dedicar mais, meus irmãos. Aprender mais. A gente precisa estar mais junto. A gente precisa ter mais estudos bíblicos. A gente precisa ter mais EBPs. A gente precisa ter mais discipulados. Para que ao conhecer a palavra de Deus, o meu coração arda em chamas e assim eu consiga falar de Jesus com as pessoas. Porque eu só não sei o que o Senhor Jesus fez comigo, por que eu vou falar com a pessoa? O que eu vou falar com a pessoa? Eu nem sei o que Jesus fez comigo. O que eu vou falar para a pessoa? Se meu coração não está ardendo em Cristo, eu vou falar para a pessoa qualquer coisa, menos de Jesus. Porque o meu coração já não arde mais. E terceiro, é confiar única e verdadeira na misericórdia do Senhor. O Senhor Jesus já nos deu o seu ungido. Ele preservou o povo de Israel dos caldeus por causa do seu ungido. E o seu ungido, Jesus Cristo, veio, nos salvou dos nossos pecados. E hoje nós estamos salvos, eternamente salvos por Cristo Jesus. E nós devemos confiar nisso. Confiar nisso.
quando passarmos pelo sofrimento. Não deixe o sofrimento te abater. Não deixe a tua dor te abater. É um tempo curto que nós passaremos aqui. Lá no novo céu, na nova terra, não teremos mais dores, não teremos mais sofrimento, não teremos mais nada disso. Mas é lá, é lá. Enquanto isso, nós temos um trabalho aqui para fazer. Por isso, meu irmão, não desperdice seu sofrimento. Volte o seu olhar para Deus. Volte o seu olhar para as Escrituras bíblicas, para que Ele possa mostrar que esse sofrimento é só por um tempo. Ele quer te apontar para Cristo. O sofrimento que você passa é para que o Senhor te relembre. Você não está no céu, você ainda carece de Cristo. Que Ele é o servo sofredor. Ele já passou por tudo isso. Ele sabe o que é enfrentar a ira do Pai para nos salvar. E você não precisa mais. Entregue a sua vida a Ele. E você não precisará passar pela ira de Deus. Creia em Cristo, sirva a Cristo, viva para Cristo. E o mais não importa. O mais não importa. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos cantar no hino. Nós temos Santa Ceia hoje. Vamos nos preparar para cearmos juntos diante do Senhor. O Senhor Jesus nos instruiu acerca da Santa Ceia. E a Santa Ceia é uma bênção. É um símbolo visível, um sinal visível de uma bênção invisível. A Santa Ceia é o que nós tomamos visivelmente e que faz em nós uma bênção invisível tamanha, enorme. O Senhor Jesus nos alimenta através da Santa Ceia de tudo que nós carecemos, de tudo que nós precisamos espiritualmente falando. O Senhor Jesus ele não está presente fisicamente nos elementos. Ele não é o pão, ele não é o cálice. Ele está presente aqui como Deus. Ele está presente aqui porque Ele é Deus. O pão e o vinho são elementos que Ele usou para prefigurar o que Ele fez conosco. O seu corpo moído, traspassado, morto e o sangue derramado em favor de nós. Ao tomarmos a Santa Ceia, nós somos convidados por Deus para de novo professar a nossa fé nele. Quando você pega o pão, quando você pega o vinho, de novo você está falando, eu creio nesse Jesus, eu creio no Senhor, e a minha vida é dele. E não só dele, a tua vida é do teu irmão também. Porque do mesmo pão que você come, o teu irmão também come. Não só esses irmãos que estão aqui presentes hoje, mas todos os que estão hoje ceando nas igrejas verdadeiramente evangélicas. Eu sei que é difícil demais a gente ter um avivamento verdadeiro na igreja. Eu sei que é difícil demais a gente ser humilde, a gente conhecer e fazer conhecida a obra do Senhor e confiar na misericórdia do Senhor. Eu sei que isso é difícil demais. Mas a gente precisa clamar a Deus agora, para Ele nos alimentar, para Ele nos encher dessa confiança. O Senhor Jesus instruiu a Paulo e disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Nós vamos agora, irmãos, cear juntos. Todos aqueles que estão em plena comunhão com a sua igreja, sendo ela verdadeiramente evangélica, está convidado a cear conosco. Vamos orar? Senhor Deus, querido eterno Pai, obrigado a Deus, obrigado por podermos mais uma vez estarmos juntos e partirmos o pão, Deus. Obrigado porque o Senhor nos deu este privilégio de aqui, ó Deus, como igreja, podermos estar juntos para celebrar a Santa Ceia do Senhor.
Ó Deus, que esses elementos agora aqui, ó Deus, retirados do uso comum para o uso sagrado da ceia do Senhor, possa nos alimentar, possa nos fortalecer, possa trazer em nós um verdadeiro avivamento que tanto carecemos. Obrigado, Deus, por isso, em nome de Jesus. Amém. Todos aqueles que vão participar, vamos ficar de pé e vamos ser servidos pelo Senhor. Todos foram servidos do pão? O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo, que é dado por vós. Comei todos, disse Jesus. Todos que participaram do pão são convidados também a participar da Santa Ceia do Senhor. Pecados. Depois de haver ceado, tomou Jesus o cálice e, tendo dado graças, disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue, o sangue derramado em favor de muitos por remissão de pecados. Esse é o cálice do sangue de Jesus, podemos tomar depois. Amém. Vamos cantar amém agora. Vamos ficar de pé. Senhor.
obrigado, Deus, pela tua graça, pela tua bondade, pelo Senhor ter nos sustentado, nos dirigido, nos conduzido até aqui, ó Pai. Obrigado pelo Senhor nos ensinar através da tua palavra, através dos acontecimentos do passado, ó Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe tantas clarezas, ó Deus. O Senhor nos trouxe tantos ensinamentos bons, ó Deus. E obrigado por sabermos hoje, ó Deus, quais são as características de um verdadeiro avivamento. Ó Senhor, não nos faça desperdiçar mais o tempo. Não nos faça, Deus, desperdiçar o que temos passado. Ó Deus, nos ajuda a nos apegar cada dia mais na Tua Palavra para amadurecer em nós, ó Deus, o Teu reino e para conhecermos e fazermos conhecida, Deus, a Tua obra neste mundo. Ó Senhor, nos ajude nisso. Ajude-nos, ó Deus, a sermos mais fiéis e dedicados, ó Deus, na Tua Palavra, para que juntos, ó Pai, como igreja, nós possamos ser, ó Deus, uma igreja viva, uma igreja que sente arder o coração quando ouve a Tua Palavra, Deus. Obrigado, ó Deus, por esse tempo juntos de culto, que o nosso louvor possa subir até o Senhor como aroma suave. Que o Senhor se agrade de nós, ó Deus, ao cultuarmos ao Senhor de todo o nosso coração. E que possamos, ó Deus, ter as Tuas bênçãos, ó Deus, em nossa vida. Ó Deus, abençoe-nos agora, ó Pai, nos dê a Tua graça para uma boa semana embaixo da Tua presença. Abençoe todos aqueles que estão enfermos, carecendo do Senhor, ó Deus. Abençoe o seu Javan, pai da Rafaela. Abençoe o Eunício, ó Deus, que está melhorando, teve alta, já está em casa, mas carece do Teu cuidado. Abençoe, ó Deus, todos aqueles que estão enfermos, carecendo de Ti, ó Deus, estão, ó Deus, enfermos e que estão acamados, cuida de cada um deles. Ó Pai, nos abençoe nessa semana, nos dando o pão de cada dia, nos dando o trabalho necessário, nos dando, ó Deus, segurança. Guarda-nos, ó Deus, na volta para nossas casas, nesse dia tão agitado. O Senhor nos proteja, Deus, em boas mãos. Ó Deus, fortaleça a nossa igreja, dê-nos a Tua graça. É isso que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. O Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com você hoje e para todo sempre. Amém. Amém, a igreja pode sentar.